Para tudo que você está fazendo agora e fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você acredita em algum desses mitos que eu vou falar aqui para você, vou desmistificar tudo bonitinho. Então não sai daí e fica comigo. Meu nome é Verônica, eu sou taróloga, esse aqui é o Lamparina Tarô e eu te ajudo a ler o tarô, eu te ensino a ler o tarô para você ter mais poder sobre a sua própria vida. Então fica comigo, já deixa um like nesse vídeo, me segue e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou soltar por aqui. Talvez você já saiba, mas o tarô ele é um oráculo com muitos mistérios, né? Recheado aí de mistérios. E por conta disso, existem muitos mitos relacionados a ele espalhados por aí. Mitos que, além de serem falsos, faz com que a gente se afaste do aprendizado, do contato e da conexão que a gente pode ter com o tarô. Então, eu resolvi fazer uma lista com os mitos mais comuns, os que eu mais vejo, o que mais chega para mim, para que a gente consiga desmistificar eles de uma vez por todas e que você possa se permitir mergulhar nessa viagem, nessa maravilha que é o tarô. O primeiro mito que eu separei aqui, ele deve ser um campeão aí, ou quase um campeão, mas ele é bem clássico, que é o tarô é uma religião. Bom, eu não sei exatamente o que é que você anda ouvindo por aí, mas o tarô ele não é afiliado religiosamente com nada, ninguém, nenhum grupo, nada parecido. Ele não pertence a uma religião, ele certamente também não é uma religião. O tarô ele é um baralho, né? Aqui tem uma parte do baralho, aqui tem outra parte do baralho. Ele é um jogo de cartas, ele é um conjunto de cartas que você pode, se você quiser, aliar ele à sua crença ou à sua prática religiosa, mas isso não é uma obrigação e de longe é uma necessidade, né? Você faz se você quiser, se você tiver uma religião ou se você simplesmente sentir essa vontade. Você pode pertencer a um grupo religioso e não utilizar o tarô. Ou você pode utilizar o tarô se você quiser. Inclusive, existem muitos tarólogos que trabalham dessa forma, né? Que se conectam aí com uma divindade, com uma crença específica e utilizam um tarô aliado a isso. Mas, de novo, não é uma obrigação, não é uma regra, não é uma necessidade. Vai da sua conexão com as cartas ou com a sua crença, se você tiver ou não. 2. Tarô é coisa do diabo. Esse aqui também é bem clássico. Ele é até um pouco parecido com o primeiro mito, né? Tarô é uma religião, mas a gente sabe que no primeiro tem mais um quesinho aí de desinformação e no segundo é mais para difamar aí a arte do tarô, os tarólogos, né? É uma coisa mais aí pejorativa, penso eu. Bom, vamos lá, vamos pensar de uma forma lógica aqui. Quem é o diabo, né? Ou Satanás, ou enfim, qualquer outro nome que você queira dar para ele. Tanto no cristianismo quanto na teologia católica, o diabo ele é tudo o que Deus não é. Ou seja, ele é a destruição, ele é o caos, ele é a desordem, ele é a apatia, a perversidade, a tentação, luxúria, enfim, tem vários adjetivos aí para o que o diabo é. Ou seja, Deus representa a luz e, portanto, diabo ele representa as trevas. Só que para haver um diabo, para haver trevas, precisa haver um Deus, que precisa haver luz, certo? Se a gente já esclareceu no mito 1 que o tarô ele não é afiliado religiosamente a nenhuma figura, uma divindade específica, um grupo, etc e tal, então não tem como ele ser do diabo. Ai, mas Verônica, como é que você explica a carta do diabo? Tem ali um demonião vermelho, super feio, com o nome de The Devil, né? O diabo no meio do baralho. Como é que você explica isso aqui? O diabo ele é o arcano número 15 do tarô e ele é uma representação simbólica. O que isso quer dizer? Ele foi escolhido como símbolo para representar os nossos vícios, as coisas que nos aprisionam, aquilo que a gente faz pelas aparências ou luxúria pura. Ele foi um símbolo, um personagem escolhido para que a gente possa se relacionar de uma forma mais fácil com o significado e o conceito da carta para que a gente possa transcender e entender o que ela quer dizer na nossa vida. É como se fosse uma linguagem mais didática para a gente entender o que a carta representa, né? Se o diabo ele fala sobre vícios e aprisionamentos da nossa vida, né? Essa coisa mais perversa que a gente pode estar rodeado ou não, é muito mais fácil a gente entender esse conceito quando a gente coloca um personagem que fala justamente sobre isso. Mas não quer dizer que se você for fazer um jogo de tarô, se você for tirar o tarô, ou se você for se consultar com alguém e sair a carta do diabo, não quer dizer que o diabo tá ali acompanhando a consulta com você não, tá? Relaxa, aquela consulta é só sua e o diabo não tá ali.
Inclusive, ele é tanto só uma representação, ele é tanto só um símbolo, que existem muitos tarôs que utilizam outros nomes para falar do arcano número 15. Ao invés de vir com o nome O Diabo, vem com outros nomes. Por exemplo, o deck O Bom Tarô, ou The Good Tarot em inglês, que o arcano número 15, ao invés de vir O Diabo, tá com o nome de Tentação. Terceiro mito. Tarô é a mesma coisa que baralho cigano, baralho Lenormand ou outros oráculos de cartas. Vamos lá. Todo tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô. Quê? Como assim? Calma, eu vou explicar. Existe uma série de oráculos espalhados pela história da humanidade. Inclusive, há muito tempo atrás, utilizava muito o reflexo dos lagos, né? Conforme a onda ali dos lagos se formavam, ou, por exemplo, olhar para as nuvens, né? As imagens que as nuvens faziam, ou a cera da vela, a forma como a vela queimava ali, a gente dava para ver mensagens, ou ainda, né, borra do café, folha do chá, enfim, existem muitos oráculos. E dentro dessa gama de oráculos existem os oráculos com cartas. E o tarô está presente nessa gama de oráculos com cartas. Mas nem todo oráculo é um tarô. E o que isso quer dizer? O tarô, ele possui 78 cartas. É esse deck aqui. Divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Se um baralho, um oráculo de cartas, não tiver essa divisão, não é um tarô. O baralho cigano, por exemplo, ele possui 36 cartas, portanto, ele é um oráculo de cartas, mas não é um tarô. O que acontece que faz com que as pessoas se confundam nesse meio todo é que muitas pessoas chamam o baralho cigano de tarô cigano, e aí as coisas acabam se confundindo um pouco, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O tarô é o tarô, baralho cigano é o baralho cigano. Ambos são oráculos de cartas, mas o tarô é tarô e o baralho cigano não é um tarô. Eles possuem uma estrutura completamente diferente, uma simbologia diferente e muitas vezes até um uso diferente. Quarto mito. Só se lê tarô quem tem dom. E toda vez que você fala isso, um estudioso do tarô morre um pouquinho por dentro. Gente, vamos lá. Existem sim as pessoas que trabalham com o tarô de uma forma mais intuitiva, né? Que pegaram as coisas ali com mais facilidade, não tiveram que estudar tanto assim. Claro, existem essas pessoas que têm mais facilidade com algumas coisas do que outras pessoas, por exemplo. Mas o tarô, gente, ele, como eu falei, ele é um baralho de 78 cartas. E ele requer um estudo muito completo, complexo, que muito provavelmente você vai passar a vida ali se relacionando com aquelas cartas, porque cada vez que você olha uma carta, você percebe uma coisa que você não tinha percebido ontem, por exemplo. Então, a afirmação de que quem lê tarô é apenas aqueles que têm dom, ela é muito falsa, porque ela descarta todas as outras pessoas que estudaram, se debruçaram sobre o tarô e se relacionaram com ele de uma forma bastante íntima. Você tem vontade de entender o tarô, de se debruçar aí sobre as respostas, os mistérios que ele traz, a única coisa que você precisa é, primeiro, ter a vontade e, segundo, acesso a um método bem bacana para que você não se perca aí com um monte de informação equivocada que você pode acabar encontrando na internet. Mas você não precisa ter um dom. E se você tiver um dom, ok, isso vai vir para te auxiliar, mas isso não é uma regra. Eu não tenho um dom para ler tarô. Eu estudei muito, pratiquei muito para conseguir ler as cartas. Então, faz parte, gente. A gente não pode ficar achando que só quem tem um dom, uma carga de intuição muito, assim, grande, consegue ler as cartas, assim, de bate-pronto. Não, gente, é um estudo, é um processo, é um passo a passo. Sem contar, quanto mais você estudar e mais você praticar, mais a sua intuição vai ficar calibrada para receber essas mensagens das cartas. Então não é nenhuma mágica, gente, é muito estudo, interesse e dedicação também. Então nada de clubismos quando se trata do tarô. Quinto mito, você tem que ganhar ou herdar o seu primeiro deck de tarô, você não pode comprar. Bom, eu não vou mentir, ganhar presentes é muito bom, ainda mais quando se trata de tarô. Quando você ganha um tarô, eu pelo menos fico muito feliz, né? Às vezes que eu ganhei um tarô. Mas você não precisa herdar um tarô ou ganhar de alguém se você quer ter um tarô e começar a estudar. Pode ficar tranquilo, você pode comprar o seu deck de tarô. É claro que ganhar presentes, gente, ainda mais um deck de tarô, ele é muito gostoso, óbvio, e é muito significativo e é muito poderoso. Principalmente se esse tarô, ele, no caso de herdado, ele foi de alguém que você admira muito, que você tem muito carinho. Então,
Para quem acredita em energia, para quem gosta de trabalhar com energias, ele já vai vir muito provavelmente com uma conexão bem bacana. E no caso, se você ganhou o deck de alguém, se você ganhou de alguém que você gosta muito, né, de novo, que você tem uma conexão bem legal, é óbvio, né, que isso tudo vai favorecer um monte de coisa ali quando você estiver se conectando com as cartas. Então eu não vou mentir, isso realmente tem uma relevância. Mas só porque você não ganhou de alguém ou que você comprou, não quer dizer que você não vai conseguir se conectar com as cartas. Isso é mentira. Lembre-se que a interpretação bem-sucedida das cartas do tarô não tem nada a ver com ganhar ou herdar o deck. Tem a ver com o seu esforço, a sua dedicação, o seu interesse e os seus estudos. Inclusive, eu recomendo fortemente que você procure, pesquise por decks e tente se identificar com eles, né, minimamente pela imagem, né, antes de você comprar. Eu gosto de falar para os meus alunos, né, eu gosto de recomendar, por exemplo, esse deck aqui, que é o Wade Smith, né, para eles começarem a estudar, porque ele é um deck tradicional, tem bastante símbolo e eu acho que ele é bem bacana para quem está começando. Mas a partir do momento que você já fez o estudo do Wade Smith e você quer se conectar com outro deck, que você procure um que fale a mesma língua que você. Por exemplo, a gente tem uma infinidade de temas, né, decks temáticos. A gente tem deck de gato, a gente tem deck de bruxa, a gente tem deck da floresta, a gente tem deck mitológico, tem deck do Halloween, de zumbi, tem um monte de deck. E o tarô, gente, é claro que quando ele vem temático, ele fica um pouco mais difícil para quem tá começando. Se você for começar com um deck de zumbi, por exemplo, né, o The Zombie Tarot, ele vai ser mais complicado, mas ele não vai ser impossível. Por exemplo, eu comecei com o Wade Smith, esse aqui, que eu tô mostrando para vocês, e eu já tava de olho no deck da Floresta Encantada, The Forest of Enchantment. Inclusive, eu tava guardando dinheiro para comprar ele, porque ele não é um deck barato. Só que eu queria terminar de estudar o Wade Smith porque eu já estava no meio do aprendizado e eu sabia que era melhor para mim. E o da floresta ele não é tão simples, ele tem alguns outros símbolos ali que eu talvez fosse ficar confusa. E quando eu estava pronta para comprar ele, adivinha o que aconteceu? Eu ganhei. Então foi ótimo. Mas era um deck que eu já estava querendo comprar e eu iria comprar independente disso. E tem um outro detalhe. Se a gente for levar em consideração somente essa coisa do ganhar, quantas pessoas você conhece que tem um tarô? Quantas pessoas você conhece que tem um tarô e querem se desfazer dele? Quantas pessoas você conhece que tem um tarô, querem se desfazer dele e olha só que coincidência, vai dar justo pra você? Gente, isso é muito raro. Se isso fosse verdade, se esse mito fosse verdade, a gente teria um clube muito seleto de tarólogos e tarotistas. E não é isso que acontece. Gente, não acreditem nesse mito, por favor. Sexto mito, não se pode tirar tarô à noite. Esse é um pouco engraçado também, mas acho que eu consigo entender um pouco do que se passa com ele. Esse ar de mistério em volta do tarô faz com que ele acabe atraindo ou repelindo algumas pessoas. E particularmente quando se trata do tarô ou oráculos, né, magias no geral, eu acredito que existem dois tipos de pessoas. As curiosas e as medrosas. As curiosas são aquelas que vão atrás, né, querem saber e tal, minimamente pelo menos, ou não tem tanto medo assim, vão querer ver as cartas e tal. Pode ser até que não queiram estudar, mas querem ver ali como é que funciona. Normalmente essas pessoas viram consulentes, né, ou estudiosos mesmo. Já os medrosos, eles vão fazer de tudo para evitar o tarô. E como a noite já é vista, né, já é mal vista inclusive, já é uma representação simbólica ali das coisas de terror, né, dos mistérios, né, do medo, espírito e um monte de coisa aí que vem se internalizando no nosso self cultural, criou-se essa brincadeira ou esse mito mesmo de que não podia tirar tarô à noite. O período noturno, ele está associado com um poder intuitivo mais aguçado e uma conexão espiritual mais forte. Por isso, acredita-se que quando a gente tira as cartas à noite, é como se você estivesse convidando alguns seres ali para participar da leitura com você, ou que você vai estar canalizando alguma coisa assim. Mas lembra que o tarô, ele não se afilia a isso, ele não se afilia a religião, espírito, práticas, nem nada do tipo, então você não precisa se preocupar. Vale lembrar que existem sim algumas pessoas, alguns tarólogos que trabalham dessa forma, mas de novo, não é uma obrigação. Se você quer usar o seu tarô à noite e você não está se afiliando a nada disso, você pode usar. Inclusive, se você é de uma crença, se você acredita nisso e você quer usar o tarô à noite, você pode usar, você não vai estar convidando ninguém, a menos que você performe o ritual de chamar essas divindades, essas entidades, esses seres. Se você não estiver performando nada, você não vai chamar nada pela carta do tarô, né? As cartas, elas não canalizam nada, tá?
Então pode ficar tranquilo, pode abrir seu tarô à noite sem problema nenhum. 7º mito: consultas online de tarô não funcionam. Oxe, isso também não faz sentido nenhum. Não é só porque você não tá ali naquele momento específico que a sincronicidade não vai funcionar. Numa consulta de tarô, não há necessidade de você estar no mesmo ambiente que o tarólogo. Você pode tanto trabalhar presencialmente quanto online, né? Você sendo um tarólogo ou você se consultando com alguém. Inclusive, há modelos de consultas, há tarólogos que trabalham de uma forma online em que você não precisa nem estar numa videochamada com ele, por exemplo. Eu já vi vários colegas, já vi várias pessoas fazendo consultas de tarô pelo WhatsApp via áudio e o consulente não estava online no mesmo momento. Então, funciona e flui direitinho. Sem contar que uma consulta online ela é muito mais vantajosa tanto para o tarólogo quanto para o consulente, principalmente se a gente for levar em consideração agenda, tempo e locomoção. Pensa comigo, você não precisa gastar dinheiro indo até o tarólogo ou arrumando algum lugar para receber o seu consulente. Você também não precisa se limitar a ir em tarólogos da sua cidade, porque sendo online você pode se consultar com alguém de Portugal se você quiser. E como eu falei, existem inúmeras formas de conduzir uma consulta online. Você pode fazer via áudio no WhatsApp, por exemplo, escrito com vídeos, ou através de uma videochamada, utilizando o Google Meet, Zoom, Jitsi, enfim, tem vários aplicativos aí de videochamada. Ou seja, existe um mar de possibilidades para você que é consulente, ou no caso, se você é tarólogo, existe um mar de pessoas que você consegue alcançar pelo online, que pelo presencial não tem tanta chance assim, e você está perdendo essas oportunidades porque você ainda acredita que consulta online não funciona. Então vamos desmistificar isso, vamos parar que funciona assim. Inclusive, quem já se consultou comigo no modelo online sabe que é uma consulta que não perde para nada, inclusive é muito mais cômoda porque você está no conforto da sua casa, com a sua energia, ali bonitinha, quietinha, sem ninguém te interferindo, barulhos, etc e tal, sem se preocupar se você vai chegar a tempo, com locomoção, gasto, etc. Isso não existe. E quem já fez consulta online comigo sabe que é uma delícia e não perde pra nada do presencial. 8º mito: o tarô ele vai ditar o seu futuro. Esse aqui também é bem comum, mas ele é também um mito dos grandes. Então vamos lá, vamos desmistificar ele agora. O tarô, ele é uma arte divinatória, e essa palavra divinatória remete sim à adivinhação. E por causa disso, muita gente acha que o tarô vai prever e ditar o seu futuro, mas ele não trabalha dessa forma. O tarô, ele não mostra o seu futuro, na verdade, o tarô ele mostra o seu presente e as consequências desse presente se ele continuar acontecendo exatamente do jeito que está acontecendo agora. E isso dá uma falsa sensação de futuro. Por exemplo, vamos supor que o tarô mostra que você, nesse momento, você está vivendo um período de muita angústia e que se nada for feito, se você não conseguir aplicar ali os conselhos do tarô, você vai continuar na angústia. Ele está prevendo o seu futuro? Não, ele está te dizendo uma consequência do momento presente. Momento esse que ele está sim mostrando para você. Então não, ele não está prevendo o seu futuro. Porém, contudo, todavia, entretanto, essa consequência que ele mostrou para você não está escrita em pedra. Isso quer dizer que você teve um panorama do presente, o tarô te mostrou ali, e ele provavelmente te mostrou o que fazer ou não. Não sei se você vai pedir um conselho nesse caso. Supondo que você não pediu, quer dizer que necessariamente aquilo vai acontecer? Não, porque se você decidir que aquilo não aconteça, se você mexer os pauzinhos ali, se você tentar encontrar saídas para o seu problema, aquilo não vai necessariamente acontecer. Você tem total livre-arbítrio para mudar o que vai acontecer em seguida. E no caso, se você tiver pedido um aconselhamento e o tarô te diz que você deve ir por caminho A e não por caminho B, mas no fim você não gostar desse aconselhamento, você não precisa ir pelo A. Você pode ir se você quiser, o tarô ele vai estar te aconselhando, mas se você pensar, acho que eu não quero ir pelo A, acho que eu quero ir pelo B, então você vai pelo B, pronto, acabou. Não quer dizer que, por causa que o tarô falou isso, que você vai ter que ir por ali. Não. Foi uma sugestão e no fim é você quem decide. O tarô ele respeita o seu livre-arbítrio, ele não vai te forçar a fazer nada. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o que é o tarô terapêutico e como ele pode te ajudar. E nele eu falo melhor sobre a questão, sobre esse mito aí, inclusive. Tá em algum lugar aqui que eu vou deixar o card aí pra vocês verem. Mas lembre-se, quem faz o seu futuro é você e ninguém mais. 9º mito: cartas boas e cartas ruins. Vamos lá também. É muito comum que a gente categorize o tarô com cartas boas e cartas ruins, ou cartas positivas e cartas negativas. O ser humano tem disso, né? De bifurcar as coisas.
Isso porque existem algumas cartas que apresentam o seu aspecto mais positivo, uma coisa mais de luz ali, e tem cartas que não são tanto, né? São cenários, são situações mais desafiadoras. E isso faz com que a gente pense que as cartas são ruins. Mas na verdade não é bem assim, porque esse aspecto de luz e de sombra, entre aspas, todas as cartas do tarô possuem. Ai, tá, mas as cartas desafiadoras do tarô não poderiam ser classificadas como cartas ruins? Não. As cartas tidas como ruins no deck, como por exemplo a Torre, que ninguém gosta de tirar a carta da Torre, ela não é uma carta malvada que ela acorda e pensa, nossa, hoje eu vou desgraçar a vida de alguém, eu vou sair no jogo de alguma pessoa e eu vou fazer essa pessoa sofrer e tudo mais. Não, gente, isso não acontece, tá? Essas cartas, elas estão presentes no baralho para ajudar a gente a enxergar uma situação que a gente não está enxergando, que a gente não está conseguindo interpretar, não está conseguindo entender direito. É um grande alerta, na verdade, é como se fosse assim, viu? Cuidado que ali na frente tem um barranco, você vai tropeçar e vai cair, de uma forma bem básica, tá? Se essa carta não tivesse aparecido para me alertar de que tem um barranco ali que eu vou cair, eu iria cair. Certo? Eu iria sofrer, eu iria me machucar. Mas por conta do aviso dela, eu fico mais esperto. Falei, bom, agora eu vou ver exatamente por onde eu tô pisando. Ou vou mudar de rota, porque eu não quero cair ali na frente. Percebe? No fundo, essa carta só tá querendo te ajudar. Ou seja, quando uma carta desafiadora ela vem te alertando de uma situação, como por exemplo é o caso da carta da Torre, ela te dá a oportunidade de você mudar algo que você não está satisfeito, de você ter um resultado diferente diante de uma situação ali que você não estava enxergando. Veja bem, ela te dá a chance de você mudar algo, de você se preparar de antemão para uma situação. Ela é ótima. É claro que ninguém gosta de tirar uma carta da Torre, uma carta da Morte, um 9 de espadas, um 3 de espadas, é óbvio, mas é importante a gente entender que elas estão ali para nos auxiliar, para o nosso autoconhecimento, para a gente ver melhor por onde a gente está andando, para a gente poder ter a possibilidade de evitar certas coisas. Então elas estão sim ali para nos ajudar. 10º mito: não se pode cobrar por um trabalho oracular. Eu não sei vocês, mas é relativamente comum a gente escutar que trabalhos espirituais, oraculares, etc e tal, né, nessa linha, eles não devem ser cobrados. E é claro que se for vontade sua de oferecer esse serviço gratuitamente, de uma forma, né, gratuita, sem cobrar nada, você é livre para fazer o que você achar melhor, o que você entender, o que fizer sentido para você. Mas você falar que você não pode, né, que você não deve cobrar por um serviço oracular, isso é muito mito. E é uma sacanagem bem grande, inclusive. Você é um tarólogo, né, ou um oraculista que se dedicou, que você investiu dinheiro, tempo, dedicação, muito estudo envolvido, né? E além disso, é a sua profissão. Você precisa desse investimento de volta, você precisa desse retorno financeiro para que você possa pagar suas contas, né? Sua vida, o boleto, enfim, você quer viver também. E infelizmente nessa sociedade só se vive com dinheiro. Você troca o dinheiro pelas coisas, então não tem como fugir disso. Você estudou tanto, você comprou cursos, você se dedicou tanto, comprou material, comprou decks, né? Todo mundo sabe, né? Se você não sabe, dá um Google aí, você vai ver que não é barato comprar deck de tarô. E você não vai reaver esse dinheiro? Isso é um absurdo. Não tem cabimento isso. Tarólogo, né? Oraculista no geral sim, mas sobretudo tarólogo, que é o assunto desse canal, é uma profissão, é reconhecida e ela merece ser respeitada. A não ser que você queira trabalhar de forma gratuita, mas por opção sua, tudo bem. Caso contrário, você deve sim cobrar pelos seus atendimentos, reaver o dinheiro que você investiu e viver, porque se vive à base de dinheiro, não tem o que fazer, faz parte. E por último, o último mito que eu separei aqui, antes da gente entrar nele, ele não é tão dito na verdade, mas eu já vi algumas pessoas falando isso e ele é bem perigoso. Então, eu me senti na obrigação de trazer esse mito aqui pra gente já acabar com ele, cortar o mal pela raiz ou tentar, para que ninguém saia daqui acreditando nisso. 11º mito e talvez o mais perigoso de todos. O tarô substitui terapias e ou medicinas. Por tudo que é mais sagrado, pelo amor de Deus. Não, o tarô ele não vai substituir nenhum tipo de medicina, nenhum tipo de sessão terapêutica, nada. O tarô não é esse o propósito do tarô e você não deve utilizar ele dessa forma. Apesar de existirem pessoas que gostem de utilizar o tarô ou outros oráculos também como uma forma de tentar identificar questões físicas de saúde, né? Ele não vai substituir a sua ida ao médico, o seu check-up
semestral, anual, enfim, né, um remédio prescrito ou um procedimento cirúrgico, tá? Não vai. E mesmo que você utilize o tarô como abordagem mais terapêutica para fins de autoconhecimento, autoanálise, orientação, ele não é uma ferramenta que vai substituir as suas sessões de terapia, as suas idas ao psicólogo, analista, terapeutas no geral. Não é o papel do tarô fazer isso. Inclusive, ele é uma ótima ferramenta para a gente usar aliado às terapias, mas não trocar as terapias pelo tarô, né? Então, se você faz um processo com analista, com psicólogo, enfim, o profissional que for, e paralelo a isso você utiliza o tarô, é muito potente. Mas você não deve substituir a sua sessão de terapia pelo tarô. Não é papel do tarô fazer isso. Então, muito cuidado se você ouvir alguém falando isso ou algo muito parecido com isso. Não vai substituir nenhum tipo de medicina, pelo amor de Deus, vão ao médico, façam o check-up de vocês, tomem os remédios quando precisar, procedimento cirúrgico, enfim, o que quer que seja, e não deixem de ir na terapia de vocês, inclusive façam terapia, se você não faz terapia, faça terapia, todo mundo precisa, tá? Utilize o tarô junto com a sua terapia, mas não troque 100% elas pelo tarô, tá? Não cometam esse erro, esse mito é um super mito, um mito muito falso, e a gente não deve cair nessa falácia, tá? O tarô é o nosso amigo, é o nosso aliado, ele não é um substituto para nada. Agora que você já sabe desses 11 mitos, que eles não são verdade, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você acreditava em algum deles, ou se existe algum mito aí que você já ouviu e que eu não abordei nesse vídeo. Vamos lá, vamos trocar figurinha, eu quero saber o que você andou ouvindo por aí. E eu vou ficando por aqui, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo pra gente interagir, seguir o canal e ativar o sininho pra você não perder os conteúdos. E não esquece de me seguir lá no Instagram, @lamparinatarô. Te vejo nos próximos vídeos.